Capítulo 4. Da despesa pública. Seção 1. Da geração de despesa. Artigo 15. Serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público a geração de despesas ou assunção de obrigação que não atendam o disposto nos artigos 16 e 17. Artigo 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento de despesas será acompanhada de 1. Estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes. 2. Declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. 2. Declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Parágrafo 1º. Para os fins dessa lei complementar, considera-se 1. Adequada com a lei orçamentária anual a despesa objeto de dotação específica e suficiente ou que esteja abrangida por crédito genérico, de forma que, somadas, todas as despesas da mesma espécie realizadas e a realizar previstas no programa de trabalho não sejam ultrapassados ao limite estabelecido para o exercício. 2. Compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, a despesa que se conforme com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstos nesses instrumentos e não infrinja qualquer de suas disposições. Parágrafo 2º. A estimativa de que trata o inciso 1 do caput será acompanhada das premissas e metodologia de cálculo utilizadas. Parágrafo 3º. Ressalva-se, do disposto neste artigo, a despesa considerada irrelevante nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias. Parágrafo 4º. As normas do caput constituem condição prévia para 1. Empenho de licitação de serviços, fornecimento de bens ou execução de obras. 2. Desapropriação de imóveis urbanos a que se referem o parágrafo 3º do artigo 182 da Constituição. Subseção 1. Da despesa obrigatória de caráter continuado. Artigo 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para ente a obrigação legal ou sua execução por um período superior a 2 exercícios. Parágrafo 1º. Os atos que criarem ou aumentarem despesas de que trata o caput deverão ser instruídos com a estimativa prevista no inciso 1 do artigo 16 e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio. Parágrafo 2º. Para efeito do atendimento do parágrafo 1º, o ato será acompanhado de comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo referido no parágrafo 1º do artigo 4º, devendo seus efeitos financeiros nos períodos seguintes ser compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa. Parágrafo 3º. Para efeito do parágrafo 2º, considera-se aumento permanente de receita o proveniente de elevação de alíquota, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. Parágrafo 4º. A comprovação referida no parágrafo 2º, apresentada pelo proponente, conterá as premissas e metodologia de cálculo utilizadas, sem prejuízo do exame de compatibilidade da despesa com as demais normas do plano plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias. Parágrafo 5º. A despesa de que trata este artigo não será executada antes da implementação das medidas referidas no parágrafo 2º, as quais integrarão o instrumento que a criar ou aumentar. Parágrafo 6º. O disposto no parágrafo 1º não se aplica às despesas destinadas ao serviço da dívida, nem ao reajustamento de remuneração de pessoal, de que trata o inciso 10 do artigo 37 da Constituição. Parágrafo 7º. Considera-se aumento de despesa a prorrogação daquela criada por prazo determinado. Seção 2. Das despesas com pessoal. Subseção 1. Definições e limites. Artigo 18. Para os efeitos desta lei complementar, entende-se como despesas total com pessoal o somatório dos gastos do ente da federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência. Parágrafo 1º. Os valores dos contratos de terceirização de mão de obra que se referem à substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados como outras despesas de pessoal. Parágrafo 2º. A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos 11 meses imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência independentemente de empenho.
Parágrafo 3º. Para a apuração da despesa total com pessoal, será observada a remuneração bruta do servidor, sem qualquer dedução ou retenção, ressalvada a redução para atendimento ao disposto no artigo 37, inciso 11, da Constituição Federal. Artigo 19. Para os fins do disposto no caput do artigo 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, com cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida a seguir discriminados. 1. União, 50%. 2. Estados, 60%. 3. Municípios, 60%. Parágrafo 1º. Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, não serão computadas as despesas: 1. De indenização por demissão de servidores ou empregados. 2. Relativas a incentivos à demissão voluntária. 3. Derivadas da aplicação do disposto no inciso 2 do parágrafo 6º do artigo 57 da Constituição. 4. Decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao da apuração a que se refere o parágrafo 2º do artigo 18. 5. Com pessoal do Distrito Federal e dos estados do Amapá e Roraima, custeadas com recursos transferidos pela União, na forma dos incisos 13 e 14 do artigo 21 da Constituição e do artigo 31 da Emenda Constitucional número 19. 6. Com inativos e pensionistas, ainda que pagas por intermédio de unidade gestora única ou fundo previsto no artigo 249 da Constituição Federal, quanto à parcela custeada por recursos provenientes: a. Da arrecadação de contribuições dos segurados. B. Da compensação financeira de que trata o parágrafo 9º do artigo 201 da Constituição. C. De transferências destinadas a promover o equilíbrio atuarial do regime de previdência, na forma definida pelo órgão do Poder Executivo Federal, responsável pela orientação, pela supervisão e pelo acompanhamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos. Parágrafo 2º. Observado o disposto no inciso 4 do parágrafo 1º, as despesas com pessoal decorrentes de sentenças judiciais serão incluídas no limite do respectivo poder ou órgão referido no artigo 20. Parágrafo 3º. Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, é vedada a dedução da parcela custeada pelos recursos aportados para a cobertura do déficit financeiro dos regimes de previdência. Artigo 20. A repartição dos limites globais do artigo 19 não poderá exceder os seguintes percentuais: 1. Na esfera federal: a. 2,5% para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas da União. B. 6% para o Judiciário. C. 40,9% para o Executivo, destacando-se 3% para as despesas com pessoal, decorrentes do que dispõe os incisos 13 e 14 do artigo 21 da Constituição e o artigo 31 da Emenda Constitucional número 19, repartidos de forma proporcional à média das despesas relativas a cada um desses dispositivos, em percentual da receita corrente líquida, verificados nos 3 exercícios financeiros imediatamente anteriores ao da publicação desta lei complementar. Vide decreto número 3.917 de 2001. D. 0,6% para o Ministério Público da União. 2. Na esfera estadual: a. 3% para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Estado. B. 6% para o Judiciário. C. 49% para o Executivo. D. 2% para o Ministério Público dos Estados. 3. Na esfera municipal: a. 6% para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do município, quando houver. B. 54% para o Executivo. Parágrafo 1º. Nos poderes Legislativo e Judiciário de cada esfera, os limites serão repartidos entre seus órgãos de forma proporcional à média das despesas com pessoal, em percentual da receita corrente líquida, verificadas nos 3 exercícios financeiros imediatamente anteriores ao da publicação desta lei complementar. Parágrafo 2º. Para o efeito deste artigo, entende-se como órgão: 1. O Ministério Público. 2. No Poder Legislativo: a. Federal, as respectivas casas e o Tribunal de Contas da União. B. Estadual, a Assembleia Legislativa e os Tribunais de Contas. C. Do Distrito Federal, a Câmara Legislativa e o Tribunal de Contas do Distrito Federal. D. Municipal, a Câmara de Vereadores e o Tribunal de Contas do município, quando houver. 3. Do Poder Judiciário: a. Federal, os tribunais referidos no artigo 92 da Constituição. B. Estadual, o Tribunal de Justiça e outros, quando houver. Parágrafo 3º. Os limites para as despesas com o pessoal do Poder Judiciário a cargo da União, por força do inciso 13 do artigo 21 da Constituição, serão estabelecidos mediante a aplicação da regra do parágrafo 1º. Parágrafo 4º. Nos estados em que houver Tribunal de Contas do município, os percentuais definidos nas alíneas A e C do inciso 2 do caput serão, respectivamente, acrescido e reduzido em 0,4%.
20%. Parágrafo 5º. Para os fins previstos no artigo 168 da Constituição, a entrega dos recursos financeiros correspondentes à despesa total, com pessoal, por poder e órgão, será a resultante da aplicação dos percentuais definidos neste artigo ou aqueles fixados na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parágrafo 6º. Vetado. Parágrafo 7º. Os poderes e órgãos referidos neste artigo deverão apurar, de forma segregada, para a aplicação dos limites de que trata este artigo, a integralidade das despesas com pessoal dos respectivos servidores inativos e pensionistas, mesmo que o custeio destas despesas esteja a cargo de outro poder ou órgão. Subseção 2. Do controle da despesa total com pessoal. Artigo 21. É nulo de pleno direito. 1. O ato que provoque aumento da despesa com pessoal e não atenda a. As exigências dos artigos 16 e 17 dessa lei complementar e o disposto no inciso 13 do caput do artigo 37 e no parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição Federal. E. B. Ao limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo. 2. O ato de que resulte aumento de despesa com pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato do titular de poder ou órgão referido no artigo 20. 3. O ato de que resulte aumento da despesa com pessoal que preveja parcelas a serem implementadas em períodos posteriores ao final do mandato do titular de poder ou órgão referido no artigo 20. 4. A aprovação, a edição ou a sanção por chefe do Poder Executivo, por presidente e demais membros da mesa ou órgão decisório equivalente do Poder Legislativo, por presidente de tribunal do Poder Judiciário e pelo chefe do Ministério Público da União e dos Estados, de norma legal, contendo plano de alteração, reajuste e reestruturação de carreiras do setor público ou a edição de ato por esses agentes para nomeação de aprovados em concurso público quando a. resultar em aumento da despesa com pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato do titular do Poder Executivo ou b. resultar em aumento da despesa com pessoal que preveja parcelas a serem implementadas em períodos posteriores ao final do mandato do titular do Poder Executivo. Parágrafo 1º. As restrições de que tratam os incisos 2, 3 e 4, 1. Devem ser aplicadas inclusive durante o período de recondução ou reeleição para o cargo de titular do poder ou órgão autônomo. E 2. Aplicam-se somente aos titulares ocupantes de cargo eletivo dos poderes referidos no artigo 20. Parágrafo 2º. Para fins do disposto neste artigo, serão considerados atos de nomeação ou de provimento de cargo público aqueles referidos no parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição Federal ou aqueles que, de qualquer modo, acarretem a criação ou o aumento de despesa obrigatória. Artigo 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos no artigo 19 e 20 será realizada no final de cada quadrimestre. Parágrafo único. Se a despesa total com o pessoal exceder 95% do limite, são vedados ao poder ou órgão referido no artigo 20 que houver incorrido no excesso. 1. Concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso 10 do artigo 37 da Constituição. 2. Criação de cargo, emprego ou função. 3. Alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa. 4. Provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança. 5. Contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso 2 do parágrafo 6º do artigo 57 da Constituição e as situações previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Artigo 23. Se a despesa total com pessoal do poder ou órgão referido no artigo 20 ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no artigo 22, o percentual excedente terá de ser eliminado nos 2 quadrimestres seguintes, sendo pelo menos 1/3 do primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas nos parágrafos 3º e 4º do artigo 169 da Constituição. Parágrafo 1º. No caso do inciso 1 do parágrafo 3º do artigo 169 da Constituição, o objetivo poderá ser alcançado tanto pela extinção de cargos e funções, quanto pela redução dos valores
a eles atribuídos. Vide ADIM 2238-5. Parágrafo 2º. É facultada a redução temporária da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária. Vide ADIM 2238-5. Parágrafo 3º. Não alcançada a redução no prazo estabelecido e enquanto perdurar o excesso, o poder ou órgão referido no artigo 20 não poderá: 1. Receber transferências voluntárias. 2. Obter garantias direta ou indireta de outro ente. 3. Contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao pagamento da dívida mobiliária e as que visem a redução das despesas com pessoal. Parágrafo 4º. As restrições do parágrafo 3º aplicam-se imediatamente se a despesa total com pessoal exceder o limite do primeiro quadrimestre do último ano do mandato dos titulares do poder ou órgão referido no artigo 20. Parágrafo 5º. As restrições previstas no parágrafo 3º deste artigo não se aplicam ao município em caso de queda de receita real superior a 10% em comparação ao correspondente quadrimestre do exercício financeiro anterior, devido a 1. Diminuição das transferências recebidas do Fundo de Participação dos Municípios decorrente de concessão de isenções tributárias pela União e 2. Diminuição das receitas recebidas de royalties e participações especiais. Parágrafo 6º. O disposto no parágrafo 5º deste artigo só se aplica caso a despesa total com pessoal do quadrimestre vigente não ultrapasse o limite percentual previsto no artigo 19 desta lei complementar, considerada para este cálculo a receita corrente líquida do quadrimestre correspondente do ano anterior atualizada monetariamente. Seção 3. Das despesas com Seguridade Social. Artigo 24. Nenhum benefício ou serviço relativo à Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a indicação da fonte de custeio total, nos termos do parágrafo 5º do artigo 195 da Constituição, atendidas ainda as exigências do artigo 17. Parágrafo 1º. É dispensada da compensação referida no artigo 17 o aumento da despesa decorrente de 1. Concessão de benefício a quem satisfaça as condições de habilitação prevista na legislação pertinente. 2. Expansão quantitativa do atendimento e dos serviços prestados. 3. Reajustamento do valor do benefício ou serviço, a fim de preservar o seu valor real. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo aplica-se a benefício ou serviço de saúde, previdência e assistência social, inclusive os destinados aos servidores públicos e militares, ativos e inativos e aos pensionistas.